Vamos falar agora sobre pai e mãe. A gente é constituído 50% pai, 50% mãe. E nossos pais pelos seus próprios pais, enfim. E embora essa afirmação possa ser até desconfortável aí, né? Falar, nossa, não tem mais nada a ver com meu pai, não tem nada a ver com a minha mãe. Eu nem conheço meu pai. Então essa foi minha história, né? Por exemplo, conheci meu pai quando neném, criança, mas passei a maior parte da minha vida longe dele. Então, quando me falavam, você é 50% do seu pai, eu era muito contra, né? Sem saber direito, falava, não, gente, mas não tem nada a ver, nem conheço. Mas tem as heranças genéticas, né? O que foi passado pela gente, até a constituição da ausência de pai também é uma representação. E aí, por que eu trago isso aqui? Se a gente está falando tanto desse processo de autoconhecimento para conectar com a sua essência, consigo e, consequentemente, com o seu propósito, pai e mãe são as melhores pistas para a gente se investigar. Então, tem gente que às vezes fala: não tenho muita coisa para levar para terapia, minha vida tá boa, tá tudo certo. E nunca passou por esse processo de autoconhecimento. Primeiro, todos temos. Sempre tem alguma coisa pra gente conhecer, se encontrar. E quanto mais você vai puxando o fiozinho, mais coisa vai vindo. Então, olhar pro pai e pra mãe é um ótimo indício de começo. Então, quais são as características do seu pai e da sua mãe? Onde você é parecido? Onde você é diferente? E principalmente, o que irrita profundamente? Né? O que no seu pai ou na sua mãe te tira do sério? O que as pessoas falam que vocês parecem. Observar isso vai ajudar você a entender, né, de onde vem sua história e se entender, se conhecer e até em algum momento, inclusive fazer as constelações é muito bom sempre, mas em algum momento entender, falar, isso é meu, isso é da minha mãe ou do meu pai, isso eu levo comigo, isso não me serve, isso eu honro, agradeço, mas eu não vou levar comigo. Como exemplo do caso que eu tenho contado aqui, eu com o medo que eu herdei da minha mãe, né? Que foi meu por muito tempo e me levou muito longe, me permitiu fazer muitas coisas. Mas chegou um momento da minha vida que ele não serviu mais. Inclusive eu constelei bastante nesse momento, em alguns outros momentos, e fiz esse movimento, né? De honro e agradeço, porém, aqui tá cortado. Esse medo fica com a minha mãe, é dela, e eu não levo. Então, é essencial entender esses mecanismos da vida, esses mecanismos humanos, pra gente ir se encontrando e conseguindo tirar isso que eu chamo aqui dessas distrações, que vão ser inclusive nossos paradigmas, que podem atrapalhar a dar passos de acordo com o propósito. E por isso que a gente tá mergulhando tão a fundo aqui. Outra questão aqui muito importante sobre pai e mãe é olhar como que a relação de vocês, né? Não só o que neles reflete você, mas olhar a relação. Então, existe um excesso de cobrança? Existe um posicionamento de talvez você querer cuidar dos seus pais, querer resolver a vida dos seus pais, querer fazer demais pelos seus pais? A gente fala, né, falamos agora há pouco de sistemas familiares, existem algumas ordens, alguns equilíbrios aqui que precisam ser mantidos para um sistema familiar saudável. E uma dessas ordens é filhos no lugar de filhos, pais no lugar de pais. E quando você está tentando cuidar dos seus pais, resolver a vida dos seus pais, fazer pelos seus pais, você está no lugar de pai dos seus filhos. E aí, tanto a sua vida não vai fluir tão bem, a vida deles não vai fluir tão bem e a relação de vocês também não. Então é necessário fazer esse movimento de equilíbrio. Isso a constelação ajuda muito, mas já ir trazendo para a consciência, já trazendo essa percepção é muito importante nesse processo. E que mais? Observem sempre em tudo na vida, mas na relação com os pais fica bem explícito. Todo excesso é uma falta. Então, se vocês percebem, por exemplo, que os pais têm excesso de cuidado, excesso de carinho, excesso de recomendação, não sei.
provavelmente faltou. Então, reconhecer isso também para os pais, né? Reconhecê-los como seres humanos, honrá-los e respeitá-los. E olhar que talvez um excesso de cuidado dos seus pais é sinal de que faltou para eles quando eles eram crianças e eles só estão tentando fazer o melhor que podem, com o que sabem, ajuda muito no processo de aceitar os pais, de entender os pais e, consequentemente, aceitar a si, entender a si, enfim, e ter uma vida mais harmoniosa. Tá certo? Então, nos vemos na próxima sessão.